Sei que aqueles que nos amam sentirão nossa falta. Não, você escreveu o romance, é verdade. Sim, Hollywood o chamou de veneno de bilheteria no final dos anos 2000. Aí John Wick arrecadou mais de US$ 1 bilhão e todo mundo esqueceu. Mas o sucesso tem um preço, e Keanu Reeves vem pagando isso há décadas. Ele treinava 6 meses para cada filme. Fez 90% de suas próprias cenas de ação depois dos 50 anos. Ele superou lesões que acabariam com a carreira da maioria das pessoas. Agora, os rumores recomeçam. Pessoas influentes da indústria fazem perguntas que ninguém quer responder em voz alta. O que exatamente está acontecendo nos bastidores? E por que as pessoas próximas a ele estão repentinamente preocupadas? A verdade é que Keanu Reeves nasceu em 2 de setembro de 1964, em Beirute, e a cidade ao seu redor já fervilhava com a agitação. Protestos eclodiam constantemente, bombas ecoavam pelos bairros e as pessoas viviam com uma tensão que nunca realmente desaparecia. Embora Beirute ainda fosse chamada de Paris do Oriente Médio, rachaduras começavam a aparecer por toda parte. Sua mãe, Patricia Taylor, era uma figurinista inglesa que trabalhava onde quer que seus empregos a levassem. Seu pai, Samuel Nolan Reeves Jr., era um geólogo sino-havaiano que se mudava constantemente. O encontro deles parecia algo que só poderia acontecer em uma cidade que misturava pessoas de todos os cantos do mundo. Keanu nasceu no hospital da Universidade Americana de Beirute, um lugar que permaneceu aberto mesmo quando tudo ao seu redor parecia inseguro. Seu nome significava brisa fresca sobre as montanhas, o que soava pacífico em um lugar que era tudo menos tranquilo. Conforme crescia, o mundo ao seu redor se tornava ainda mais complexo, pois sua própria identidade era uma história em constante transformação. O lado paterno de Keanu tinha raízes havaianas, chinesas, inglesas e portuguesas. Sua mãe era de Essex e não tinha ascendência asiática. Essa mistura fazia com que Keanu se sentisse como se vivesse entre linhas que jamais conseguiria decifrar completamente. Muitas vezes, as pessoas o viam como alguém de aparência caucasiana, o que o ajudava a contornar algumas barreiras, mas ele ainda se sentia como se não pertencesse a lugar nenhum. Ele falou sobre isso muitas vezes, dizendo que se sentia como se estivesse flutuando em vez de se encaixar. Talvez seja por isso que seus personagens posteriores pareceram tão universais. Neo, em Matrix, não teve sua etnia mencionada em nenhum momento, o que era raro para a época e ajudou a abrir caminho para a abertura de portas silenciosas em Hollywood. A vida mudou rapidamente quando seus pais se separaram em 1966. Ele tinha apenas 2 anos e, de repente, a família se desfez. Seu pai mergulhou na bebida, depois no tráfico de drogas, o que acabou o levando à prisão. Hanu mal o conhecia. Viu-o pela última vez aos 13 anos, durante uma breve visita a Kauai. Sentaram-se juntos sob um céu escuro e quase não trocaram palavras. O silêncio entre eles dizia tudo. Na manhã seguinte, seu pai o levou ao aeroporto e desapareceu. Hanu carregou aquele momento pelo resto da vida. Certa vez disse que sua história com o pai era pesada e repleta de dor e sofrimento, e que aquele silêncio moldou a maneira como ele se relacionava com as pessoas, a confiança e até mesmo o seu trabalho. Após o divórcio, nada se estabilizou. Sua mãe o mudava junto com sua irmã para diversos países, sempre em busca de novos começos. Primeiro foi Sydney, em 1966, onde sua irmã Kim nasceu. Depois, Nova York por um curto período. Finalmente, em 1971, quando ele tinha 7 anos, chegaram a Toronto, mas nem mesmo Toronto parecia um lugar estável, pois sua mãe se casou novamente mais de uma vez e novos padrastos iam e vinham. Keanu nunca ficava muito tempo em um só lugar ou em uma mesma escola. Ele passou pelo De La Salle College, pela Avondale Secondary Alternative School, pela Tobacco School of the Arts e pelo Jarvis Collegiate Institute. Ele nunca ficava tempo suficiente para criar amizades duradouras. A constante mudança o moldou em alguém que se adaptava rapidamente, mas também aprendeu a se manter cauteloso. Durante todo esse tempo, sua mãe continuou trabalhando como dançarina e figurinista, primeiro em Paris e depois onde quer que a vida a levasse. Sua carreira significava noites em claro, renda instável e longos períodos em que Keanu mal a via. Mesmo assim, ele sempre falava dela com carinho. Ela o ensinou boas maneiras e independência.
Ela lhe mostrou criatividade através de figurinos, tecidos e performances. Anos depois, na San Diego Comic Con de 2024, Hanu dedicou sua série de quadrinhos BRZRK a ela e disse palavras como para a vida, para a narrativa, para o amor. Tudo se resumia à influência dela. A escola, porém, não foi gentil com ele. Ele lutou contra a dislexia severa desde o início e os professores não entendiam nada disso. Em vez de ajudá-lo, o viam como um encrenqueiro, alguém que não se esforçava. Ler e escrever era como escalar um penhasco sem corda. Ele fingia entender as lições para que ninguém percebesse o quão perdido se sentia. Essa farsa, aos poucos, tornou-se uma habilidade de sobrevivência. Isso o magoava profundamente, mas também o obrigava a observar as pessoas, a ler emoções em vez de palavras. Essas habilidades foram o início silencioso de sua carreira de ator. O peso da dislexia o expulsou da escola de artes a Tobacco. Ele admitiu que era muito agitado e respondia demais. Sem o apoio adequado, a frustração transbordava dele. Essa expulsão se tornou um ponto de virada. O ensino tradicional não era para alguém como ele. Ele frequentou 4 escolas de ensino médio ao longo de 5 anos, mas nenhuma conseguiu lhe dar a ajuda de que precisava. Ele se destacou no hóquei na Diesel College e chegou a ser eleito o jogador mais valioso. No entanto, seu desempenho acadêmico continuava a ficar para trás. Ele se sentia como um garoto recluso, vivendo à margem de todos os grupos em que entrava. Cada mudança de escola o afastava ainda mais de qualquer grupo, e aos 17 anos, ele abandonou os estudos completamente. Mais tarde, ele disse que fingia muito quando criança. A escola não lhe oferecera nada a que se agarrar, então ele a deixou ir. A atuação tornou-se o lugar onde toda a sua simulação e observação finalmente fizeram sentido. Ele atuava na escola para lidar com a situação e, mais tarde, para sobreviver. Não se tratava de fama. Tratava-se de encontrar ar em um mundo que o rejeitava constantemente. Sua dislexia o fazia depender da presença, do movimento e da emoção, em vez de memorizar palavras. Isso conferia à sua atuação um toque realista e honesto, algo que o público nem sempre percebia, mas sempre sentia. Seus primeiros passos foram dados na televisão canadense. Em 1984, ele interpretou um cliente adolescente em um episódio de Hanging In. Antes disso, trabalhou como correspondente do programa juvenil Going Great. Fez comerciais, incluindo um da Coca-Cola, e pequenos papéis no teatro. Em 1985, interpretou Marushio em uma produção de Romeu e Julieta em North York. Nenhum desses trabalhos lhe rendeu muito dinheiro, mas o mantiveram aprendendo e em evidência. Trabalhou sem parar, acumulando experiência muito antes de Hollywood levar seu nome a sério. Então veio 1988 com Permanent Record. Ele interpretou Chris, um adolescente lidando com o suicídio de seu melhor amigo. Era um papel pesado e emocionante, e ele o interpretou com uma profundidade que as pessoas não esperavam. O filme estreou em 23 de setembro de 1988 e, embora não tenha sido um grande sucesso de bilheteria, os críticos notaram a honestidade em sua atuação. O suicídio raramente era abordado abertamente em filmes naquela época, mas Keanu Reeves carregou o papel com uma força silenciosa. Mas o mundo não sabia o que estava por vir. Em 17 de fevereiro de 1989, Bill and Ted, uma aventura fantástica, chegou aos cinemas. Com um orçamento modesto de cerca de 8,5 milhões de dólares, o filme tinha grandes expectativas de que seu sucesso fosse rápido. Em vez disso, arrecadou 40,5 milhões de dólares no mundo todo e permaneceu em cartaz por uma média de 8,6 semanas. O público adorou. As pessoas se identificaram com o tom leve e descontraído da trama, e o filme impulsionou a carreira de Keanu Reeves em Hollywood. Mas o sucesso deixou uma sombra. Hollywood decidiu que ele era apenas Ted Logan. Os diretores de elenco o viam como um surfista engraçado e meio perdido. Mesmo tendo demonstrado versatilidade dramática, não o levaram a sério. Ele passou anos tentando convencer as pessoas de que era mais do que um personagem. Então começou a escolher papéis que forçassem o mundo a vê-lo de forma diferente. Em 1991, entrou para o elenco de My Own Private Idaho e assumiu um personagem muito mais sombrio e complexo. Para convencer River Phoenix a participar do filme,
Ele percorreu 1.300 metros de Toronto até a Flórida em sua motocicleta Norton Commando de 1974, só para entregar o roteiro. Esse esforço mudou tudo. O filme foi um sucesso de crítica, revelou sua profundidade e fortaleceu sua amizade com River. Isso provou que ele conseguia abordar histórias difíceis e tratá-las com honestidade. Quando Keanu Reeves assumiu o papel de Johnny Utah em Caçadores de Emoção, Point Break, em 1991, algo começou a mudar ao seu redor. O filme estreou em 12 de julho de 1991 e naquele fim de semana de estreia arrecadou o 8,5 milhões. Com o passar das semanas, os números subiram até atingir um total mundial de 83,5 milhões, contra um orçamento de 24 milhões. As pessoas não notaram apenas a ação, o surf ou a adrenalina. Elas notaram Keanu. Os críticos disseram que ele tinha considerável disciplina e versatilidade, e o público adorou a maneira como ele interagiu com Patrick Swayze. A história misturava crime com ondas, e Keanu se dedicou ao máximo para o papel. Ele treinou por semanas apenas para parecer natural em uma prancha de surf e fez muitas de suas próprias cenas de ação. Quando o filme conquistou um público fiel, ele experimentou sua primeira onda de estrelato em filmes de ação. E dava para sentir o impulso começando a crescer. Esse impulso se transformou em algo ainda maior quando Velozes e Furiosos chegou em 1994. A ideia era simples: uma bomba em um ônibus que explode se a velocidade cair abaixo de 80 km/h. Mas a execução foi impecável e o público reagiu imediatamente. Velocidade Máxima estreou com 14,4 milhões de dólares no primeiro fim de semana e ultrapassou os 350 milhões de dólares em bilheteria mundial antes de encerrar suas atividades. Esse número por si só catapultou Keanu Reeves para um novo patamar. Sua atuação ao lado de Sandra Bullock foi tão envolvente que cativou a todos. Ele realizou cenas fisicamente exigentes e até tentou um salto arriscado de um carro em movimento para um ônibus também em movimento. A cena foi tentada, mas nunca utilizada. Mesmo assim, o fato de ele ter se arriscado demonstra a coragem com que encarava o trabalho. Quando o sucesso de Velocidade Máxima se consolidou, Keanu Reeves já era uma estrela global, e Hollywood finalmente percebeu que ele podia sustentar um blockbuster sem hesitar. À medida que o sucesso de Velocidade Máxima se espalhava pela indústria, os estúdios corriam atrás dele. De repente, ele se viu no topo da lista de astros de ação, ganhando entre 10 e 15 milhões de dólares por filme em meados da década de 1990. Ele tinha opções: Johnny Mnemonic, o advogado do diabo. Grandes ofertas continuaram chegando porque o público se conectava com ele, não apenas por sua aparência ou charme, mas pela intensidade que ele imprimia a cada papel. Ele se esforçou ao máximo física e emocionalmente. E esse equilíbrio entre força e vulnerabilidade o destacou da geração mais antiga de heróis de ação. Sua ascensão foi constante, como se cada papel fortalecesse o anterior. Essa determinação, porém, teve seu preço. Seu comprometimento em fazer suas próprias cenas de ação fez com que ele carregasse lesões por anos. Ele falou abertamente sobre a cirurgia no pescoço e os problemas no joelho que o acompanharam muito tempo depois do fim das filmagens. Uma de suas piores lesões foi uma fratura na patela, que ele certa vez descreveu como estalando como uma batata frita. Ele acabou usando muletas por um longo período e precisou de um longo tempo de recuperação antes de voltar ao trabalho. Mesmo assim, ele continuou aceitando papéis que exigiam mais dele fisicamente, porque a autenticidade era importante para ele. Ele acreditava em conquistar cada cena. Então, Hollywood presenciou algo inesperado. Depois que Velocidade Máxima o transformou em uma superestrela, o estúdio lhe ofereceu 12 milhões de dólares para retornar em Velocidade Máxima 2. A maioria dos atores teria aceitado imediatamente, mas Keanu leu o roteiro e não sentiu nada. Mais tarde, ele brincou sobre a ideia de um ônibus em alta velocidade ser substituído por um navio de cruzeiro lento e disse que adorava a equipe, mas simplesmente não conseguia fazer isso. Em vez disso, optou por fazer turnê com sua banda grunge, Dogar. Isso chocou executivos do mundo todo, porque ninguém recusa esse tipo de dinheiro por música. Mas Keanu recusou, e a escolha reforçou algo verdadeiro sobre ele.
Ele seguia o trabalho que lhe parecia certo, não o que pagava mais. Enquanto sua carreira decolava, algo sombrio se desenrolava ao seu redor. Em 31 de outubro de 1993, River Phoenix desmaiou em frente à boate Viper Room, em Hollywood. Ele tinha apenas 23 anos. A mistura de drogas em seu organismo era intensa: cocaína, heroína, morfina, efedrina, maconha e Valium. Uma combinação mortal. Testemunhas o viram vomitando e convulsionando na calçada antes que os paramédicos finalmente chegassem, quase 30 minutos depois. A demora ocorreu devido ao receio da boate em relação à má publicidade. River foi declarado morto a 1h51 da manhã no Cedars-Sinai Medical Center. Keanu estava lá naquela noite. Ele viu tudo acontecer em tempo real. O choque daquele momento o assombrou por anos. A amizade deles começou durante as filmagens de My Own Private Idaho, em 1991. Para convencer River a participar do filme, Keanu pilotou uma motocicleta Norton Commando de 1974 por mais de 2.300 metros de Toronto à Flórida. Ele queria River para o papel e acreditava que o filme precisava dele. A conexão entre eles cresceu rapidamente. Eles entendiam as dificuldades um do outro e a motocicleta que Keanu pilotou acabou aparecendo no filme. River disse certa vez que Keanu era um de seus amigos mais próximos e Keanu retribuiu o sentimento. Esse laço perdurou até os últimos minutos do lado de fora da sala Viper. E a perda deixou uma marca profunda em Keanu, que permaneceu por décadas. Durante 26 anos, ele não falou publicamente sobre a morte de River. Sem entrevistas, sem declarações, nada. Os fãs se perguntavam o porquê, mas pessoas próximas a ele diziam que a dor era evidente. Ele simplesmente escolheu o silêncio. Somente em 2019, ele finalmente mencionou River novamente, chamando-o de irmão e falando em voz baixa sobre a dor de perdê-lo. Aquele silêncio se tornou uma homenagem por si só, mostrando o quanto ele valorizava o vínculo que compartilhavam. Ao mesmo tempo, algo pesado acontecia dentro de sua própria família. Em 1991, o mesmo ano em que Caçadores de Emoção foi lançado, sua irmã mais nova, Kim, foi diagnosticada com leucemia. Sua luta durou 10 anos. Os tratamentos foram exaustivos e o fardo emocional imenso. Apesar da crescente fama, Keanu permaneceu ao lado dela. Passou meses ao seu lado e até pesquisou tratamentos por conta própria. Ele conciliava as filmagens com as visitas ao hospital. A pressão de conciliar as duas coisas teria destruído muitas pessoas, mas Keanu se manteve firme. Ele permaneceu presente durante os anos mais difíceis. Tornou-se o principal cuidador de Kim. Interrompia projetos sempre que necessário. Acompanhou-a durante a quimioterapia e apoiou cada etapa de sua recuperação. Morava perto dela e adaptou toda a sua vida às necessidades dela. Enquanto as pessoas o viam na tela como um herói de ação em ascensão, nos bastidores, ele era simplesmente um irmão fazendo tudo o que podia para manter sua irmã viva. Esses anos o moldaram de maneiras que a fama jamais conseguiria. Então veio Matrix, em 1999. A oferta era de os 10 milhões de dólares adiantados. Em vez de parar por aí, ele negociou uma porcentagem dos lucros. Foi uma escolha arriscada. Ninguém sabia se o filme daria certo ou se o público entenderia a visão de Walski. Mas Matrix explodiu em bilheteria, arrecadando os de 463 milhões no mundo todo. O contrato de Keanu rendeu a ele cerca de os 45 milhões no total. Ele se preparou para o papel lendo livros como Out of Control, de Kevin Kelly, e os estudos psicológicos de Dylan Evans. Ele queria entender a filosofia por trás de Neo, não apenas a ação. Enquanto sua irmã lutava contra a doença, Keanu doou discretamente 70% de seus ganhos com Matrix para pesquisas sobre leucemia. Isso representou cerca de os 31,5 milhões. Ele chegou a vender sua casa para ficar mais perto dela, gastando cerca de os 5 milhões em seus tratamentos. Criou uma fundação privada para pesquisas sobre câncer e hospitais infantis, mas nunca associou seu nome a ela. Não queria reconhecimento. Ele nunca quis chamar a atenção por sua generosidade. Para ele, era simplesmente o que precisava ser feito.
Quando as sequências de Matrix foram lançadas em 2003, o dinheiro arrecadou quantias inacreditáveis. Há relatos de que ele ganhou mais de 100 milhões de dólares e alguns afirmam que o valor chegou a 156 milhões. Isso o tornou um dos atores mais bem pagos da história na época, especialmente quando as pessoas perceberam que ele ganhava cerca de 1 milhão de dólares por linha de diálogo. Mesmo assim, ele não ficou com tudo. Ofereceu grandes porções à equipe de figurino e à equipe de efeitos visuais porque acreditava que eles também mereciam o sucesso. Dizem que ele doou cerca de 75 milhões de dólares e até comprou motocicletas Harley-Davidson para os 12 dublês que trabalhavam com ele. Sua generosidade se tornou parte de seu legado muito antes de sua carreira atingir o auge. Em 24 de dezembro de 1999, Jennifer Sim entrou em trabalho de parto aos 8 meses de gestação. E por um instante pareceu que o mundo inteiro prendeu a respiração junto com ela. Ela e Keanu Reeves esperavam ansiosamente pela filha, imaginando seu primeiro choro, imaginando como seriam suas vidas quando ela chegasse. Mas, em vez de alegria, o quarto se encheu de um silêncio que jamais esqueceriam. Sua filha, Ava Archer Sim Reeves, nasceu morta um dia antes do Natal, apenas algumas semanas antes da data prevista para o parto, justamente no momento em que a fama de Keanu explodia após o lançamento de Matrix em março de 1999. O que deveria ter sido um feriado repleto de celebração se transformou em uma ferida que nunca cicatrizou. Mais tarde, ele disse que foi uma das piores experiências de sua vida e que a data o assombrava como uma sombra da qual nunca conseguiu se livrar. Nos meses que se seguiram, tanto ele quanto Jennifer tentaram seguir em frente. Mas o luto, como qualquer outro, muda a forma como as pessoas respiram, pensam e amam. O relacionamento deles, antes sólido e cheio de afeto, desmoronou sob o peso da perda de um filho. Não era raiva, não era culpa, era a simples verdade de que eles não sabiam como se curar estando juntos. Em poucas semanas, se separaram porque a dor era pesada demais para ser suportada a dois. A mãe de Jennifer revelou mais tarde que a filha nunca se recuperou completamente e lutou contra a depressão após a morte de Ava. Mesmo assim, Keanu e Jennifer mantiveram contato. Eles se distanciaram romanticamente, mas não emocionalmente. Em 2001, reencontraram-se como amigos, e essa proximidade tornou o que aconteceu a seguir ainda mais difícil de suportar. Em 2 de abril de 2001, Jennifer Sim saía de uma festa organizada por Marilyn Manson. Era de madrugada, por volta das 6h20, e ela dirigia seu Jeep Grand Cherokee pela Cowena Boulevard, em Los Angeles. Em algum ponto daquela estrada, algo deu errado. O carro bateu com tanta força em veículos estacionados que ela foi parcialmente ejetada e morreu instantaneamente. Ela não usava cinto de segurança. Mais tarde, exames toxicológicos detectaram cocaína em seu organismo. Ela tinha apenas 28 anos. Quando Keanu ligou para o Instituto Médico Legal para identificá-la, disseram que já a haviam identificado. Essa se tornou a segunda tragédia em apenas 18 meses para ele. Primeiro sua filha, depois a mulher por quem ele ainda tinha carinho. A perda o devastou de maneiras silenciosas que a maioria das pessoas jamais perceberia. Hanu falou sobre a morte de Ava em raros momentos, dizendo que foi a experiência mais difícil de sua vida e que a lamenta todos os dias. O tempo passou, mas a dor permaneceu. Ele admitiu que perdê-la o mudou para sempre, moldando sua visão sobre o amor, a perda e o que significa seguir em frente quando a vida se torna insuportável. O luto também o fez se afastar dos holofotes. Após a morte de Jennifer, ele deixou a enorme máquina de Hollywood e se dedicou a filmes menores. Ele foi um dos que carregaram o corpo dela no funeral e, depois disso, escolheu papéis que não exigiam tapetes vermelhos ou atenção constante. Durante esses anos, suas escolhas refletiram seu estado de espírito. Ele fez filmes como The Watcher, em 2000, que arrecadou os 47 milhões no mundo todo, e Sweet November, que arrecadou os 45 milhões e recebeu críticas duras. Ele não estava atrás de grandes sucessos de bilheteria. Ele estava tentando viver discretamente. Participou de filmes como Hardball, em 2001, que faturou os 44 milhões, e The Gift, em 2000, mantendo-se longe da pressão que os grandes estúdios esperavam dele. Ele precisava de espaço para respirar. Apesar da escuridão ao seu redor, uma coisa permaneceu a mesma. Keanu sempre acreditou nas pessoas que admirava.
Ele aceitou grandes cortes salariais para que outros pudessem participar de seus projetos. Para O Advogado do Diabo, em 1997, sacrificou milhões para que Al Pacino pudesse estrelar. Para Os Substitutos, em 2000, adiou seu salário para que Gene Hackman pudesse se juntar ao elenco. Ele se importava mais com a qualidade do trabalho do que com o tamanho do seu cheque. Hollywood raramente vê esse tipo de humildade, mas para ele era algo natural. Então veio Constantine, em 2005. O filme teve um orçamento considerável de US$ 100 milhões e arrecadou os 230 milhões no mundo todo. Mesmo assim, a Warner Brothers o considerou uma decepção, pois não atingiu as expectativas. Estreou com o 29,7 milhões nos Estados Unidos, e sua exibição durou apenas 2,55 dias, o que significa que o público não continuou voltando. Ainda assim, com o passar dos anos, algo interessante aconteceu. As pessoas começaram a revê-lo. Passaram a apreciar seu tom peculiar e a atuação de Keanu Reeves. Lentamente, o filme se tornou um clássico cult, eventualmente se transformando em um dos raros filmes que sobreviveram à sua bilheteria. Mas por um tempo depois disso, os estúdios não o queriam como protagonista de seus grandes filmes. Filmes como O Dia em que a Terra Parou, 2008, arrecadaram 146 milhões de dólares com um orçamento de 80 milhões e Reis da Rua, 2008, faturou apenas 47 milhões. Hollywood começou a rotulá-lo como um veneno de bilheteria. As ofertas para papéis principais em grandes produções desapareceram. Em vez de perseguir o que não podia controlar, Hanno voltou-se para o que amava. Em 2011, fundou a Arch Motorcycle Company com Gard Hollinger. Juntos criaram motos customizadas como a Car GT1, com apenas cerca de 30 unidades produzidas por ano. Cada uma delas era feita à mão, cada uma moldada por sua atenção aos detalhes. Ele também fazia turnês com sua banda, Dogstar, tocando baixo e se permitindo fazer parte de algo simples e alegre. Encontrou conforto na paixão e não na pressão. Então chegou 2014. John Wick não estava destinado a ser uma franquia gigante. O primeiro filme teve um orçamento de apenas 20 milhões. Keanu aceitou um corte salarial novamente e recebeu entre 1 e 2 milhões pelo projeto porque acreditava nele. Ele até negociou uma pequena participação nos lucros, confiando mais em seus instintos do que nas previsões do estúdio. Quando o filme foi lançado, arrecadou 86 milhões no mundo todo. O mundo adorou seu estilo, sua violência, seu ritmo, e de repente Keanu Reeves estava de volta de uma forma que ninguém esperava. Em 2023, a franquia já havia faturado mais de 1,1 bilhão. Só o capítulo 4 arrecadou 447 milhões. Em 2019, o capítulo 3 superou até mesmo Vingadores, Ultimato nas bilheterias americanas em seu fim de semana de estreia. Seu salário acompanhou o sucesso, pelo capítulo 2 em 2017 e pelo capítulo 3 em 2019. Ele ganhou entre 2 e 2,5 milhões de dólares em cada um. Mas a verdadeira recompensa veio de sua participação nos lucros, que aumentou a cada novo filme bem-sucedido. Pelo capítulo 4, ele recebeu 25 milhões de dólares, sendo 15 milhões adiantados e um bônus de 10 milhões. Ao final das filmagens, ele presenteou cada dublê com um Rolex Submariner personalizado como forma de agradecimento. Sem holofotes, sem anúncios, apenas gratidão. Seu treinamento para esses filmes foi intenso. Aos 50 anos, ele passou 6 meses praticando jiu-jitsu brasileiro, judô e kung fu. Treinava da manhã até o início da tarde e depois voltava à academia no final do dia. A equipe o ensinou a transitar com fluidez entre luta agarrada, tiros e movimentos complexos. Para o terceiro filme, ele treinou por mais 6 meses e fez cerca de 90% de suas próprias cenas de ação. Cada soco, cada queda, cada papel surgiu de sua dedicação em fazer a ação parecer real. E enquanto tudo isso acontecia, algo mais suave se desenrolava em sua vida. Em 2019, ele desfilou no tapete vermelho com a artista Alexandra Grant no ALACMA Art and Film Gala. As pessoas notaram a maneira como eles davam as mãos. Eles eram amigos desde 2011, tendo colaborado em projetos como o livro dele, Ode to Happiness. Com o tempo, essa amizade se aprofundou. Em março de 2023, ele admitiu publicamente que o relacionamento lhe proporcionava uma conexão e estabilidade mais profundas. Eles foram vistos juntos em 2025, trocando um beijo discreto durante um almoço,
e o mundo vislumbrou um amor que cresceu de forma madura e delicada. Pessoas próximas a ele disseram que era o relacionamento mais positivo que ele já havia experimentado. Além de tudo isso, ele nunca deixou de doar discretamente. Depois que sua irmã Kim lutou contra a leucemia por anos, ele doou 70% de seus ganhos com a Matrix, cerca de os 31,5 milhões, para pesquisas sobre leucemia. Ele vendeu sua casa e gastou lá seus 5 milhões em tratamentos para ajudá-la. Em 2004 ou 2005, ele criou uma fundação privada para apoiar pesquisas sobre câncer e hospitais infantis, mas manteve seu nome fora dos registros. Ele certa vez disse que preferia deixar a fundação fazer seu trabalho sem buscar reconhecimento. A fundação atua há mais de 15 anos, ajudando inúmeras famílias sem jamais pedir aplausos. Em 2025, aos 61 anos, ele subiu a um palco diferente. Estreou na Broadway em Waiting for Godot, no Hudson Theater, interpretando Estrion ao lado de seu amigo de longa data, Alex Winter. O espetáculo foi um sucesso e recuperou o investimento em 8 semanas. Os preços dos ingressos variavam de cerca de os 144 a mais de os 592, e a produção arrecadou mais de os 430 mil para a Broadway Cares. Os críticos elogiaram sua atuação pela honestidade e profundidade, e os fãs adoraram vê-lo dividir o palco com seu velho amigo. Mesmo aos 61 anos, ele treinava quase diariamente, 6 dias por semana. Circuitos de força, artes marciais, condicionamento físico. Sua carreira foi marcada por lesões, incluindo uma lesão nas costas durante as filmagens de Matrix Reloaded e uma lesão no joelho durante John Wick. Mas ele persistiu. Evitava dublês sempre que possível, acreditando que o público merecia autenticidade. Sua ética de trabalho e disciplina se tornaram parte de sua lenda.